Então, olha bem, a casa 3 é a casa de viagens curtas. Casa 9 vai ser a casa de viagens longas, né? São casas opostas, uma complementando a outra. A casa 3 é a habilidade comunicativa. Só que, lembra que eu falei da triangulação 1, 5 e 9? A casa 1, casa de inteligência, a casa 5, casa do conhecimento, e a casa 9 é a casa de conhecimento também, tem forte relação com o estudo superior, né? Eu disse que a casa 5 não é uma casa especificamente do estudo superior, embora tenha a ver com escolaridade ali, a gente vê escolaridade. Mas o sentido aí não é o curso formal escolar, mas um curso que você está fazendo por vocação, por gostar, por amar, né? E já a casa 9, ela tem a ver com o seu mental superior, a sua capacidade de se aprofundar no conhecimento. E ela tem relação forte com a religiosidade, espiritualidade. Tá? A casa 9 é chamada também de Bhagyabhava, ou a casa da fortuna. Né? Só que a palavra fortuna aqui ela tem um sentido mais amplo do que só acúmulo de riqueza. Tem a ver com aquilo que você tem de, de sorte na vida, por exemplo. Né? Vamos supor, a pessoa ganhou na loteria, não especificamente ganhar na loteria, mas vamos dar o exemplo de ganhar na loteria. A pessoa tem uma sorte na vida, né? Ganhou na loteria. Ou então, ela nasceu numa família rica. É uma sorte na vida, né? Ou ela do nada ganhou uma bolsa. Tem um amigo que ganhou uma bolsa para fazer um curso de direito, curso caríssimo. Isso é uma fortuna, né? Vamos chamar assim, uma sorte na vida. E a Casa 9 tem a ver com isso. Essa sorte na vida, não é a sorte no jogo, sorte nisso ou naquilo. É uma sorte que a vida dela muda e ela parece que foi premiada, né? Mas não é especificamente que vai ser por loteria, pode ser por qualquer outro caminho, né? Então, por isso é que a casa 9 é chamada de casa da fortuna, da sorte. E a casa 9 é a casa do professor, do mestre, né? Então, ela tem a relação com o guru, né? Com, na Índia, o professor é chamado de guru, né? Ou guru, né? A palavra certa seria guru. E só que a casa 9 também tem conexão com um mestre espiritual ou a autoridade religiosa, né? Que seria um padre, o, o bispo, o papa, né? Ou uma pessoa que te dá instruções espirituais, né? E aí a casa 9 tem relação com o conceito de Deus, né? Por quê? Porque a casa 9 tem a ver com a capacidade de se aprofundar num conhecimento, né? Pode ser, por exemplo, a pessoa que faz um estudo superior, ela faz engenharia, por exemplo. Ela está estudando várias matérias que têm uma relação com aquele assunto, né? Por exemplo, matemática, física, construção, se for engenharia civil, ou circuitos elétricos, se for engenharia elétrica. E aí ela está se aprofundando num ramo de conhecimento. Aquele estudo superior mostra que ela tem habilidade
de conhecer as diversas matérias e se aprofundar numa determinada área, né? Então, o curso superior é bem diferente do estudo indicado pela Casa 3, que a Casa 3 também tem relação com estudo, com conhecimento. Só que a Casa 3 tem mais a ver com coletar dados e aguardar informação. A Casa 3 tem a ver mais com conhecimento prático, né? Por exemplo, aprender a datilografar. Nos tempos antigos tinha esse curso de datilografia, tinha a ver com a Casa 3, né? Agora, um estudo superior, você está, por exemplo, estudando filosofia. Você está vendo o pensamento de vários filósofos, analisando, comparando. Isso é um estudo que exige muito mais do que apenas você estudou um livro falando de gramática de inglês ou gramática de português, que seria mais a Casa 3. Tá? Então, também o pensamento em Deus, sobre Deus, é uma coisa superior no homem, porque desafia o entendimento dele, né? Tanto que cada pessoa pode ter um entendimento totalmente diferente e vai ter um entendimento diferente, embora possa expressar de forma semelhante. Um pode falar assim: eu penso que Deus é todo o universo. O outro fala: eu também penso assim, mas o pensamento de um vai ser diferente do outro. Não tem como ser idêntico, né? Porque cada pessoa é única, né? E eles podem expressar de forma idêntica pelas palavras. Aí é a limitação das palavras. Mas como cada um sente aquele conteúdo ali, vai ser diferente, principalmente em relação a Deus, que é uma coisa extremamente abstrata, né? Então, e isso está na Casa 9, essa necessidade de pensar sobre Deus está na Casa 9. Então, a religiosidade, espiritualidade, tem a ver com a Casa 9. Tá? E aí a Casa 9 tem a ver também com o estudo da cultura exterior. Quando fala cultura exterior, é com uma cultura diferente, né? Você está num país assimilando aquela cultura, obviamente. Aquilo tudo é muito familiar para você, porque você nasceu ali, viu todo mundo falar, fazer daquele jeito. Você pode não concordar, mas você está familiar aqui. Agora, uma outra cultura que pensa totalmente diferente, por exemplo, aqui no Brasil você vai para a praia de short de praia ou de biquíni, lá em outro lugar as pessoas entram com a roupa normal do dia a dia dentro da praia, não se expõe. A cultura é diferente, os pensamentos são diferentes. Entender outra cultura, outra língua, os costumes, tem a ver com a Casa 9, porque você está saindo de você e está entendendo uma outra natureza diferente. E o contato com o extraterrestre tem a ver com a Casa 9. Tá? Por quê? O extraterrestre é o que tem algo mais diferente do que um ser que veio de outro planeta para cá, até aqui, né? Isso para quem acredita nisso, né? Que tem muita gente que não acredita que exista extraterrestre. Eu Eu não conheço acredito. pessoas. Eu não Eu, conhe- acredito. eu conheço pessoas que não acreditam e eu respeito cada um, tá? Eu também não Mas acredito. bom, a iniciação, aí olha bem, a Casa 9 ela tem relação mestre-guru, né? Porque a Casa 9 é a casa do mestre, do guru. Então, a iniciação é uma coisa implícita, né? Porque você, ao contactar um guru, em algum momento você recebe uma iniciação, uma instrução.
e essa iniciação tem relação com a casa 9. Tá? Se juntar uma ordem religiosa, quer dizer, a pessoa tem uma necessidade espiritual tão grande que ela quer viver uma vida diferente. Vai mudar o nome, vai ficar isolada, vai ficar só naquela comunidade. Isso tem a ver com a casa 9 também. Aí, olha bem, eu falei que a casa 1, 5 e 9 tem relação íntima com a pessoa, né? Porque a casa 1 é você, sua inteligência, e a casa 1 representa o presente. A casa 5 é o futuro, porque são os filhos, seria a semente que você está passando e que vai produzir outros resultados, vai ter seus filhos e outros filhos, e assim por diante. E a casa 9 é a casa do pai, então ela representa o seu passado, né? Da onde você vem, né? Então, isso principalmente no conceito hindu, né? Porque o hindu ele entende que o pai ele é como se fosse um guru na família, né? Ele passa instruções da sua formação religiosa para a família. Então, se o pai ele vem de uma tradição de adoração a Shiva, né? A família vai seguindo aquela vertente de adoração a Shiva também, né? Tá? Então, o guru, o pai, ele se torna, de uma forma indireta, um guru da família. Tá? Então, a casa 9 é a casa do Dharma. Tá? E a palavra Dharma ela é traduzida de diversas formas. Uma delas é Dharma é dever. Né? E na nossa cultura aqui, que tem forte influência, principalmente a cultura religiosa, que tem forte influência espírita, as pessoas costumam falar sobre a palavra missão, como se cada pessoa tivesse uma missão. E essa palavra missão, ela pode ser traduzida como Dharma. Por quê? Porque antes de você reencarnar, você programa várias missões, só que uma é principal, né? Todas são importantes, mas uma é principal, né? Por exemplo, você pode ter uma missão de encarnar numa família pobre ou rica para fazer determinadas coisas. Mas você pode ter uma missão mais importante da sua encarnação, né? Vamos dar um exemplo. Uma pessoa numa vida, ela pode ter aderido a vários vícios, né? Ela não vai desencarnar e vai ficar livre desses vícios, não. Ela pode ser tratada naquele período entre uma vida e outra, mas aquela energia dos vícios ainda vão continuar nela e ela precisa reencarnar para poder corrigir isso em vida, porque aquilo que ela não muda em vida, né, não tem estabilidade, né? Ela pode de uma vida para outra conseguir se corrigir de um monte de coisas, mas quando ela encarnar, essa correção não vai ter um efeito muito profundo, né? É claro que varia muito de pessoa para pessoa, mas, em geral, ela vai precisar se esforçar ainda numa vida futura para superar as tendências que ela criou numa vida anterior, né? Da mesma forma, ela pode ter outra missão. Por exemplo, ela pode ter uma missão de trabalhar com a saúde, ser médico e curar muita gente. Pode ter missão de
de montar uma escola, ou trabalhar numa escola para ensinar muitas crianças. Isso tudo tem a ver com uma programação, né? A pessoa, devido à vida anterior, ela tem a necessidade de corrigir certas coisas e ela encarna com uma missão. Ela tem outras missões, mas aquela é a mais importante. Tá? Então, a gente fala que é o Dharma, né? Mas ela tem vários Dharmas, não só um. Né? Mas o Dharma, esse Dharma aí, essa programação, ele é apontado pela Casa 9 e o regente da Casa 9. Tá? Então, a Casa 9 que vai falar qual é o Dharma de cada pessoa. Então, veja, a astrologia védica ela traz as preocupações do hindu. O hindu é preocupado com essa coisa de Dharma, da missão. Né? Hoje, aqui no mundo aqui do Brasil, né, a gente vê pessoas falando de missão, né? Mas às vezes a pessoa vai procurar um preto velho para perguntar sobre isso, ou vai procurar alguém, um vidente, para falar sobre isso, porque não tem um método para isso. Mas na astrologia existe um método rápido e fácil de saber a missão de cada pessoa. Só que a missão de uma pessoa não tem que ser necessariamente algo grandioso. A pessoa pode ter que encarnar para se corrigir de vícios de vida passada, ou para fazer uma determinada coisa no ramo de ensino, ou para fazer, ou para passar, às vezes, por um sofrimento. Ela tem a missão. Às vezes, a missão de encarnar com mediunidade, né? Porque a mediunidade normalmente, ela acontece quando a pessoa tem karmas muito pesados, e aí, para acelerar a compensação desse karma, a pessoa resolve, eu vou encarnar com a mediunidade para poder fazer tais e tais serviços, e aí eu não vou sofrer as consequências de um monte de coisa que eu fiz. Né? É claro que isso daí não é a própria pessoa que faz sozinha, ela pode fazer essa programação com a ajuda de alguém, tá? Porque normalmente as pessoas não têm condições de fazer isso sozinho, porque exige um entendimento das leis de causa e efeito, né? Tá? Mas uma pessoa que encarna para passar por uma determinada coisa, por exemplo, um sofrimento qualquer, às vezes uma doença, aquilo não acontece por determinação de Deus, não, a própria pessoa que escolhe, tá? Isso é importante se saber, porque às vezes aparentemente parece que a pessoa está sendo sorteada na roleta ali, na roleta russa, né, para sofrer uma determinada coisa. Mas não, a pessoa escolheu. Tá? É que ela não lembra. Infelizmente, a gente encarna e não lembra das coisas que a gente escolheu. Né? Tá? Então, continuando aqui, alguma pergunta sobre Casa 9? Por que vida passada? Porque essa triangulação aí de casa 1, 5 e 9, ela tem um indicador de tempo, né? Sendo que a casa 1 é como se fosse o ponteiro do relógio mostrando o presente, né? E casa 5 o futuro, porque a casa 5 indica aqueles talentos, aquilo que você tem de melhor, né? E que vai dar resultados positivos, né? Já a casa 9, ela está mostrando o seu passado, o seu Dharma, e também a sua conexão com o seu pai, né? Que é o seu passado biológico.
né? Tá? Então, tem essa conexão, né? E através desse entendimento de casa 9, seu passado, a gente descobre outras coisas no mapa, tá? Eu tenho no YouTube uma série de vídeos falando das casas, o que uma casa é em relação à outra, né? Casa 2 em relação à casa 1, casa 3 em relação à casa 1, casa 4 em relação à casa 1, casa 5 em relação à casa 4, casa 5 em relação à casa 3. Eu tenho vídeos lá falando sobre isso, só que isso aí é um exercício mais elaborado, né? Eu deixo aí, se vocês quiserem assistir, vocês vão ver que é simples, mas você está fazendo um exercício de combinação extremo, né? E é só procurar no meu canal, tá? Então, o seu pai representa o seu passado, por isso que a casa 9 tem a ver com vidas passadas e ela tem relação com a sua sorte, né? A sua fortuna, que vem do passado. Então, ela tem alguma semelhança com a casa 5, né? Ela tem alguma semelhança no sentido de que casa 5 indica o seu bom karma, né? Só que a casa 9 ela indica o seu destino. Algo semelhante, né? Mas não é exatamente a mesma coisa. Tá? Mais alguma pergunta? E a compaixão, Evêncio, na casa 9? É porque a casa 9 ela, como ela tem relação com o sentimento a Deus, né? Ela tem relação com o conhecimento superior, ela seria nosso eu superior, né? A, a intuição, ou seja, coisa bem refinada, né? Bem assim, elevado, né? Da mente humana, né? E, e o sentimento religioso, né? O sentimento religioso de, de se pertencer a algo elevado, né? Como ter uma origem divina, né? Aquela ideia de ser filho de Deus tem a ver com a casa 9, né? Veja que casa 9 é do Pai, né? Sou filho do Pai, né? E, e Jesus no Evangelho, né, se referia a Deus como Pai, né? Então veja forte relação. À medida que você está em contato com algo superior, né, os seus sentimentos superiores eles se destacam, né? E a compaixão, ou seja, o amor pelo próximo, a, assim, a, a se importar com o próximo, ou com os animais, embora os animais tenham a ver com a casa 6, tá? A relação com os animais é a casa 6, mas mesmo pelos animais, porque são seres vivos, essa compaixão, esse amor teria a ver com a casa 9. Né? É um sentimento amplo, né? Não é um sentimento de específicos, né? De compaixão por isso, ou compaixão por aquilo. É um sentimento de compaixão amplo, né? Tá? Então, esses sentimentos superiores, né, em relação a Deus, principalmente, tem a ver com a casa 9.